Fala galerinha, tudo bem com vocês? Evandro aqui mais uma vez, tá? Para trazer para vocês mais uma aula aí com o título de Vencendo o Medo. Galera, eu quero que esse curso te ajude psicologicamente a ser um ótimo vendedor. Vencer o medo. E gente, não é fácil. Cara, se você é uma pessoa vergonhosa e que tem medo de falar, não é fácil. Eu sei tanto quanto você o como é difícil fazer isso. Porque eu era assim, galera. Ó, minha mãe, ela falava pra mim, quando ela me perguntava as coisas, pra vocês terem uma ideia, minha mãe mal ouvia a minha voz e era com pessoas da minha família. Ela falava, menino, abre a boca, fala. O que eu tô fazendo aqui com vocês é uma vitória enorme. Eu ganho dinheiro na internet, eu tô bem sucedido na internet, mas isso não é nada comparado com o psicológico e com o natural que aconteceu comigo. Eu mudei as minhas forças. Eu mudei a minha forma de comportar. Eu mudei o meu comportamento. Então hoje eu sou uma outra pessoa. Se você me conhecesse há 20 anos atrás, você não me reconheceria em relação ao que eu sou hoje. Porque eu era uma pessoa muito medrosa mesmo, muito tímida. Eu me achava feio, eu me achava uma pessoa que não deveria sair em público, me achava muito magro. Eu era uma pessoa que tinha um complexo de inferioridade muito grande. Pode ser que eu esteja falando agora com pessoas, né? E você que está me ouvindo aí, você seja uma pessoa assim. Mas eu tenho para você uma luz enorme aí no fim do túnel, que se chama vencer o medo. Ah, eu sou feio, eu não vou ir na frente da minha classe, na frente do público, eu não vou conversar com ninguém porque eu sou feio. Isso se chama baixa autoestima. A baixa autoestima, a origem dela é o medo. Porque se você não tivesse medo, se você tivesse coragem, você iria enfrentar essa baixa autoestima e você iria vencer esse preconceito seu. Então, o medo, ele é a fonte de todos os problemas sentimentais do ser humano. Como é que eu faço para vencer o medo? Como eu disse no início, não é fácil. Se você está aqui até agora nesse curso, você deve ter visto a minha aula, né, assistido a minha aula sobre planejamento, do rapaz lá que sobe a montanha. Tem uma parte do planejamento que ele olha, né, tudo que ele tem para ver se ele tem recurso para subir o morro, certo? Então, a inteligência dele fez ele evitar uma situação de medo. Só que, muitas vezes, o planejamento seu é errado. Você está planejando fugir do medo. Por exemplo, sua mãe fala assim, filha ou filho, vai à lotérica para mim pagar uma conta. Você nunca fez isso. O que você faz? Você cria um planejamento para você. Mãe, eu vou fazer, mas eu só vou fazer em tal horário do dia. Porque você sabe que naquele horário tem poucas pessoas lá. Eu só vou fazer, mãe, se for alguém comigo. Então, esse tipo de atitude é um planejamento que está evitando o medo. Está evitando confrontar o medo. Não evite confrontar o medo. Confronte-o. Confronte-o, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que tomar essa escolha. E o mais rápido que você fizer isso, melhor para você. Então, foi isso que me fez vencer. Sabe o que eu fazia? Eu sou evangélico de uma igreja aqui da cidade. E quando eu tinha mais ou menos meus 20 anos, eu aceitei a Jesus numa igreja, né? Eu me converti numa igreja evangélica. E ali o pastor, ele não queria nem saber se o cara era feio, bonito, alto, magro, artista, pobre, rico, preto, branco. Ele já pegava o microfone e sapecava na sua mão, você tinha que se virar. Eu já cansei de pegar o microfone, subir no altar, obrigado, e não sair uma palavra. Sabe que você imaginar na sua mente e dar um branco, sabe, um branco do tamanho do universo, e você é uma pequena bolinha no meio dele, você não tem... Aí você começa a tremer as suas pernas, seus braços, o microfone falta cair, e quando você começa a falar, a voz não sai. O medo, ele te trava. O medo, ele faz você ficar estático. Então você tem que começar a vencer isso. A estratégia de vendas começa com isso. Você tem que vencer o medo. No exemplo que eu dei lá do rapazinho subindo a montanha, eu dei um exemplo que no meio da montanha ele podia encontrar uma cobra. Como é que eu faço, né, para vencer o medo? Eu tenho que criar situações
em que eu possa me lembrar de algumas estratégias para vencer o medo. Por exemplo, vamos supor que você foi escalado dentro do grupo da escola para falar na frente da classe. O que você faz? Você vai diante do espelho e treina. Ao você falar diante do espelho, começa a criar objeções e você mesmo responde. Por exemplo, eu vou dar a palestra, estou diante do espelho falando, aí eu estou conversando lá na palestra e eu vou criar uma situação, naquele momento que eu estou falando comigo mesmo, em que alguém vai me fazer uma pergunta difícil. Essa pergunta talvez nunca vai acontecer, mas eu já estou preparado emocionalmente se acontecer. Então eu não vou ficar vermelho, eu não vou gaguejar, porque eu já tenho um argumento dentro de mim que me blinda. O medo, galera, não tem como você ficar sem ele, tá? O medo, ele tem um lado bom. O medo é uma ferramenta de defesa. Imagine se você não tivesse medo. 1h da madrugada, você vai sair lá com o seu celular no ouvido, falando, no meio de uma praça deserta, cheio de mendigo ali, pessoas que podem fazer mal a você. Você é um adolescente. O que vai acontecer? Provavelmente você pode ser violentada, pode ser roubada, alguém pode te agredir. Então, o medo, ele interfere que você tenha essas atitudes. O medo te ajuda a evitar muitas coisas. Só que tem coisas que são ruins, tem coisas que são boas. O medo, ele não consegue distinguir o que é bom e o que é ruim, porque o medo é uma ferramenta de defesa na mão de uma pessoa que tem que saber usar. É como se você desse uma metralhadora aí na mão de uma criança de, 7 anos de idade. Falar para ela, toma, se defenda. O primeiro tiro que ela der, ela vai cair para trás. Nem força ela tem para segurar a arma. Então o medo, ele te trava porque ele é uma arma muito poderosa. Muita gente não vai comprar o seu produto por medo. Então você vai ter que ensinar o que você está aprendendo aqui, você vai ter que ensinar essa pessoa a vencer. Esse medo é um organismo de defesa de todo mundo, ok? Então a primeira coisa que você vai fazer é derrotar isso, treinando você mesmo as suas vendas, tá? Como você vai falar, como você vai argumentar com a pessoa, beleza?